noite eu conversei com grandes mulheres do Itaú sobre o cenário atual de investimentos e como nós, mulheres, estamos inseridas nesse contexto. No mundo dos criptoativos, já existe um equilíbrio maior de gênero entre os investidores mais jovens. Mas, no mercado tradicional, infelizmente, ainda não é assim. Então, eu perguntei para essas mulheres quais são os principais pilares para fortalecer a participação feminina no universo financeiro e quais ações práticas podem ser adotadas para expandir essa comunidade de mulheres investidoras. Carol, como você enxerga a transformação dos hábitos de investimento das gerações passadas em comparação com as atuais, especialmente em um mercado cada vez mais digital e globalizado? Lara, acho que a gente teve transformações radicais e impressionantes nos últimos 30, 40 anos. Quando a gente olha para como os nossos pais investiam ali nos anos 80, 90, eles basicamente faziam tudo para se proteger da hiperinflação que a gente vivia. Investiam basicamente em imóveis e ações, mas muito pensando em ações e imóveis como ativos reais para proteção de patrimônio. Você corta para hoje, a gente tem um juro alto, inúmeras opções ali de investimento, né, no mercado de renda fixa, renda variável, internacional, as plataformas de investimento, quer dizer, a gente tem uma gama muito grande de opções de investimento, a gente tem um mercado super dinâmico, eu acho que o investidor aí tem bastante opção para buscar. E acho que por isso que é tão importante sempre ter um especialista ali para ajudar nesse contexto, ajudar a navegar. Carol, em um mundo onde as novas gerações já nascem digitalizadas, ou melhor, tokenizadas, de que forma você acredita que as novas tecnologias vão impactar a forma como as famílias de hoje se relacionam com investimentos? Acho que já impacta completamente, né, Lara? Acho que o digital, a experiência online, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Nas relações, no comércio online e nos investimentos não é diferente. Eu acho que o bacana aqui no Itaú é que a gente oferece para o cliente a experiência que ele quiser. Pode ser física e pode ser digital. Se o cliente quiser ter aquele contato mais próximo com o especialista, ele pode sim ir num centro de investimento, conversar, assim como ele pode ter esse acesso via WhatsApp, via qualquer canal digital e fazer do investimento mais simples ali a comprar um CDB, a investir num fundo de investimento, até mesmo fazer um investimento internacional nas nossas plataformas internacionais como a Evelyn, por exemplo, ele consegue fazer tudo do conforto da casa dele. A opção é do cliente. Carol, na sua opinião, quais são os principais pilares para fortalecer a participação feminina no universo financeiro e quais ações práticas podem ser adotadas para expandir essa comunidade de mulheres investidoras? Lara, para mim o grande pilar é a educação financeira. Informação, eu acho que é algo que a gente tem muito mais acesso do que a gente tinha lá no passado, do que os nossos pais tinham. O acesso à informação, o acesso aos investimentos está super democratizado. Não é um bicho de sete cabeças. É isso, investimento é um assunto da mulher, é um assunto do homem, é um assunto da família. Vamos falar mais sobre dinheiro, vamos sentar na mesa com as amigas e falar sobre dinheiro, vamos falar com o marido na mesa de jantar, na família, sobre quais são os nossos planos, os planejamentos da casa, da família, a realização de sonhos. Tudo isso envolve investimentos, eu acho que isso tem que ser falado. A gente tem que conversar mais sobre isso e só conversando, só aprendendo é que a gente vai quebrar qualquer tabu e a gente vai seguir adiante, quebrando essas barreiras, colocando a mulher cada vez mais no centro dos investimentos. Maravilha, Carol. E você citou a educação financeira, que é uma área que eu também gosto muito e também atuo aqui no Itaú. E vale comentar que esse sempre foi um pilar muito importante para o Itaú, que é trazer a educação e disseminar conhecimento. E a gente tem muito conteúdo bacana sobre isso. Isso aí. Acho que a educação é tudo. Acho que é incomparável a quantidade de conteúdos. Eu, quando comecei na indústria aí no começo dos anos 2000, não se falava sobre esse assunto de educação financeira. Realmente investimentos era uma questão assim muito nichada para quem trabalha na área e hoje isso mudou, né? O que eu acho que é importante quando a gente fala de educação financeira é buscar bons conteúdos, é buscar bons profissionais. Se você está doente, você vai no médico. Se você quer falar de investimento, você vai no especialista. Cuidado com os conteúdos, tem muito conteúdo aí na internet, mas desconfie daquilo que promete muita vantagem. Eu acho que isso é que é importante passar também. Acho que a gente tem as plataformas do Itaú,
Tem N outras aí no mercado. O importante é o investidor buscar bons conteúdos e buscar conhecimento. Sabrina, destacando seu histórico acadêmico, você tem uma visão ampla sobre a educação financeira. E eu queria que você contasse pra gente qual a importância da educação financeira para a construção do portfólio de investimentos. Bom, a educação financeira significa basicamente que a gente vai tomar melhores decisões com o nosso dinheiro. Isso é muito importante, porque a gente está falando justamente de construir um patrimônio e quando a gente consegue, com a educação financeira fazer isso, a gente chega num ponto de ter mais tranquilidade e no final das contas é isso que a gente quer. Sabrina, como você acredita que a formação acadêmica pode preparar melhor os futuros planejadores financeiros e profissionais para lidar com a complexidade desse tema? Bom, uma boa formação acadêmica significa basicamente um alicerce bem construído. Significa que a gente conhece os produtos, a disponibilidade, a legislação e com isso a gente consegue realmente ver o que é mais adequado para cada momento de vida. Então, investir nessa base bem construída acaba sendo bastante importante. Sabrina, na sua opinião, quais são os principais pilares para fortalecer a participação feminina no universo financeiro e quais ações práticas podem ser adotadas para expandir essa comunidade de mulheres investidoras? Bom, eu acho que aqui um ponto é a gente, como mulher, ter ciência que é um assunto pra gente. A gente já cuida de vários aspectos da nossa vida, o dinheiro tem que ser um desses aspectos. E eu gosto muito de colocar o dinheiro como um meio pra gente realizar os nossos objetivos. Às vezes a gente pensa no dinheiro como uma finalidade, mas não. O que você, como mulher, deseja? Seja na sua vida pessoal, seja na sua carreira, possivelmente o dinheiro é um potencializador disso. Então é importante trazer esse assunto com a devida importância pra gente. E quando a gente fala em fortalecer esse aspecto, que por anos acabou ficando como coadjuvante, quando a gente pensa no universo feminino, aqui eu gosto muito da ideia de nós por nós mesmas. Então, convide uma amiga, vá com uma mulher próxima, tenha alguma profissional que você se espelha. A partir disso, você sabendo que o assunto é para você, você pode saber também que você não está sozinha. Às vezes parece distante, às vezes parece muito difícil, mas quando a gente traz para o devido lugar de importância e a gente vai junto, é mais fácil a gente conseguir construir cada vez mais mulheres no mercado financeiro e realmente conseguindo alcançar os objetivos que a gente tem. Faiga, quais são as principais etapas para quem está iniciando a jornada de investimentos e qual é a importância da diversificação de portfólio? Total importância da diversificação, é a forma de mitigar riscos e em alguns casos, especialmente quando a gente não consegue antecipar todos esses riscos. E aí eu gosto muito de fundo de investimento como uma alternativa nisso. Etapa, eu acho que é conhecimento e buscar um assessor que você confie para que você tenha uma orientação ali e tenha confiança de seguir as recomendações do seu assessor. Com certeza, buscar um especialista é sempre muito importante na área. Quais são as ferramentas que você considera essenciais para otimizar uma jornada de investimentos? Informação, sem dúvida, aqui, buscar conhecimento e aí a pessoa ler jornal, buscar entender um pouco também aqui, acho que é a principal ferramenta para essa jornada de investimento. E de novo, eu vou falar ali de diversificação, que acho que faz parte de toda a construção de portfólio. Show! E você acredita que dessa forma as mulheres podem ter uma maior autonomia na tomada de decisão dos investimentos? Com certeza. Quanto mais a gente tiver o conhecimento e entender, maior a confiança. A gente fala muito da síndrome de impostora da mulher. Acho que é muito legal aqui ela ter a confiança e confiar, acreditar que ela está super preparada, super competente, assessorada por um especialista que tenha conhecimento adequado para realizar seus investimentos. Na sua opinião, quais são os principais pilares para fortalecer a presença feminina no universo de investimentos e quais ações práticas podem ser adotadas para expandir essa comunidade? Muito legal. Ação prática, eu gosto muito de uma em específico, que é um programa destinado ali a estagiárias, então chama CFA Win. O Itaú é um dos principais patrocinadores desse evento, onde a gente incentiva e prepara jovens mulheres para serem estagiárias no mercado financeiro. Acho que essa é uma ação prática que já tem mais de 100 mulheres no mercado efetivadas que vieram desse programa aqui. Então acho que essa é uma forma muito legal da gente aumentar a participação feminina. Thaís, considerando a adesão do Copom de aumentar a taxa Selic em 0,25 na última quarta-feira e a expectativa de um ciclo de alta da taxa de juros, como você acredita que essas condições econômicas podem impactar o mercado de ações brasileiro? Perfeito, obrigada pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês. Eu diria que a classe de ativos renda fixa tende a se beneficiar nesse cenário de juros mais altos, mas ações não fica fora do radar.
Eu acho que depende muito, sim, do perfil do investidor. Para investidores que estão buscando um investimento de longo prazo, em momentos assim é que se abrem boas oportunidades para se comprar ações num preço atrativo que tende a promover ganhos no longo prazo. Então eu diria que é uma combinação. Sim, renda fixa tem retornos mais baixos, mas mais previsíveis, enquanto a renda variável ela tem retornos mais altos, mas acompanhada de um pouco mais de risco. E eu complementaria dizendo que existem alguns setores da economia, algumas empresas que são listadas, que se beneficiam do cenário de juros mais altos. Empresas do setor financeiro, empresas do setor de energia, geradoras e distribuidoras de energia, que têm os seus contratos atrelados à inflação, elas tendem a se beneficiar, e as exportadoras, que se beneficiam com o aumento do dólar e, consequentemente, acabam se beneficiando no momento de juros mais altos. Perfeito, Thaís. E considerando todo esse contexto, quais seriam as suas principais recomendações para quem está começando a investir no mercado de ações? Eu diria que o mercado de ações, ele exige dedicação, interesse, tem muita informação, muita coisa de fato para acompanhar. Por isso eu até diria que se você não é familiar com essa classe de ativos, estude, leia, procure bons assessores para que você tenha as melhores recomendações, mas mais do que isso, você tem que definir qual o seu objetivo ao investir em ações. Maravilha, vocês estão vendo o quanto é importante a educação financeira. A gente está falando sobre isso aqui com todas as mulheres do Itaú. E Thaís, uma última pergunta. Na sua opinião, quais são os principais pilares para fortalecer a participação feminina no mercado financeiro e quais ações podem ser adotadas de forma prática para a gente conseguir expandir essa comunidade de mulheres investidoras? Esse é um caminho que já começou, eu fico muito feliz. Eu faço parte do mercado financeiro há muitos anos, numa época em que era um mercado predominantemente masculino, não só na força de trabalho, mas também as investidoras eram poucas mulheres. Felizmente esse número está aumentando bastante, e eu diria que as mulheres elas estão sim sendo protagonistas das suas finanças. Então esse eu diria que é o principal fator que está impulsionando as mulheres se interessarem mais, estudarem, irem atrás de informações para que de fato elas possam investir no mercado de ações. Maravilha, e esse evento cheio de mulheres aqui aprendendo mais sobre investimento e palestrando só reforça mais ainda esse ponto. Obrigada, viu, Thaís? Muito obrigada. Roberta, considerando a sua experiência significativa no Itaú e a sua posição de líder, como você acredita que a presença de mulheres em cargos de liderança pode impactar a cultura organizacional e os resultados de uma empresa? Olha, eu penso o seguinte, quando a gente olha para o recorte da nossa população, mais de 50% dos brasileiros são mulheres. Nós somos um banco de varejo e nós temos que dialogar com toda a população. Isto posto, no mínimo, 50% dos nossos clientes deveriam ali acompanhar mais ou menos o recorte da população. Isto posto, quanto mais mulheres nós tivermos dentro da organização representando esta população, nós vamos conseguir dialogar melhor com essas necessidades. Além de ser comprovado que diversidade de todos os tipos, de gênero, de raça e etc., trazem mais inovação para o ambiente. E inovação traz mais resultado. Roberta, você foi uma das mulheres escolhidas para a iniciativa de formação de conselheiras negras. Como essa experiência influenciou a sua visão sobre a diversidade em posições de governança corporativa? Falar do Conselheira 101 é sempre um enorme prazer para mim. Então, Conselheira 101 foi uma iniciativa de algumas mulheres brancas conselheiras, com algumas mulheres negras executivas, que no meio da pandemia, ali em agosto de 2020, olharam para os conselhos das empresas e falaram, bom, a gente precisa trazer a intersecção de raça e gênero para essas posições que hoje nós não temos. E assim o Conselheira 101 começou. Eu tive a grande honra e alegria de ser convidada a participar da primeira turma. E o impacto foi incrível, porque foi a primeira vez que eu cheguei num ambiente onde eu abri a câmera e vi 19 mulheres com meu biotipo que estavam em cargos de liderança de suas empresas. A partir dali, virou uma grande comunidade. Hoje já existem 5 turmas, a 5ª turma está em formação agora, já existem 105 mulheres negras formadas para conselhos que passaram ali pelo Conselheira 101.
E a gente foi entendendo cada vez mais a importância e a responsabilidade de levar essa intersecção de raça e gênero, mas estou falando aqui, né, do meu lugar de fala, mas olhando para todos os tipos de diversidade que a gente tem, para os conselhos das empresas, de forma que as empresas pudessem ser compostas de um recorte grande dos seus consumidores e ali pudessem ser trazidas questões que eventualmente num grupo muito homogêneo não vão ser levantadas até por desconhecimento do que outros tipos da nossa população enfrentam e encontram ao longo de suas vidas, no consumo e no geral. Roberta, na sua opinião, quais são os principais pilares para conseguirmos fortalecer a presença feminina no universo financeiro? E quais as ações práticas a gente pode adotar para expandir essa comunidade de mulheres investidoras? Super legal essa pergunta, porque o que nós mulheres temos falado muito e buscamos muito é uma independência. Não existe independência sem independência financeira. E há estudos que mostram que as mulheres, pensa numa microempreendedora, quando ela começa a prosperar, a ter sucesso na sua empresa, há estudos que mostram que a maioria das mulheres pedem a homens próximos para cuidar da parte financeira. Então, para o pai, para o irmão, para o marido, porque não se sentem capazes de lidar com dinheiro. E isso acaba sendo uma construção social. Então, é muito importante para nós mulheres termos consciência de que se a gente busca uma independência, ela não existe sem independência financeira. E há uma necessidade de se preparar, porque a gente tem que gastar tempo para cuidar do dinheiro. Não é uma coisa que vai acontecer se a gente não priorizar, se a gente não investir o nosso tempo nisso. Então, precisa ter esse investimento de tempo, que nem sempre, não é todo mundo que gosta, nem sempre todo mundo encontra esse tempo, mas ele é fundamental para que essa independência venha a acontecer. O Itaú tem várias iniciativas de diversidade, como por exemplo o curso de formação de talentos aqui no banco. Como você vê a importância dessa capacitação, especialmente para mulheres? Olha, eu vejo extremamente importante a gente capacitar cada vez mais as mulheres. Nós temos grupos de diversidade no Itaú, o IELA pelo Atacado, nós temos também o Atacado Mais, o Com Todas por Todos, que é um grupo institucional do varejo, o Itaú Mulheres Empreendedoras, todos eles capacitando as mulheres no mercado financeiro. É extremamente importante porque a gente consegue ter uma ideia do que a gente precisa, o que a mulher precisa, quais são as capacidade que a mulher precisa ter para ela se desenvolver. Porque muitos desses eventos que a gente vê, também essa troca é fundamental, porque a gente entende a inclusão da mulher. A gente começa a olhar e ter empatia umas pelas outras. E Leila, quais são os principais desafios que você acredita que as mulheres podem enfrentar ao entrar nesse mercado? Bom, eu acho que são alguns, né? O principal dos desafios, primeiro é acreditar, persistir, né? E não desistir. Eu acho que a resiliência no mercado financeiro é fundamental. É um mercado muito ativo, é um mercado que se transforma todos os dias e que nós precisamos estar sempre na educação continuada. E é extremamente importante a mulher se capacitar para isso. Eu acredito que sejam esses os pontos. Maravilha, Leila. E por último, na sua opinião, quais são os principais pilares para fortalecer a presença feminina no mercado financeiro? E quais ações práticas podem ser adotadas para a gente expandir essa comunidade de mulheres investidoras? Olha, eu acho que ações eu gosto da prática, né? Eu costumo dizer pensamento, palavra, comportamento, né? Então, qual é a ação que a gente consegue transformar nesse protagonismo das mulheres com investimentos? O que eu percebo, então? Primeiro, capacitação. A gente faz programas de mentorias com as mulheres. 2, acompanhamento dessas mulheres. Então, quais são os pontos? É capacitação técnica? É uma comunicação? O que eu posso ajudá-la com isso? E eu acho que a troca entre os homens do mercado que chegaram até aqui e as mulheres. Então, a inclusão, a parceria, eu acredito que funciona muito bem. O vamos de turma diversa. Exato. Essa é a nossa principal cultura aqui no Itaú e sendo muito disseminada principalmente aqui nesse evento. Obrigada pela participação, Leila. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Parabéns, o evento é maravilhoso.